Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal, mais um vídeo, e esse vídeo aqui é muito especial, hein? Esse vídeo aqui é especialmente feito para o Pedro, nosso querido moderador. Entendeu? O Pedro que tá desde 2020 se pá com a gente, entendeu? E ele, poxa, acho que ele também aparece lá no canal do meu irmão, né, no Efeito Casal. Sim. E cara, o Pedro tá com a gente tem muito tempo, e ele já auxiliou a gente de muitas formas, e esse é um presente que a gente tá dando pra ele, né, uma forma do presente, que é reger uma sugestão que ele sugere há 6 meses. 6 meses. Eu fui lá ver, mano. São 6 meses que ele tá pedindo esse vídeo e a gente tá aqui fazendo, mano. Um especial e um agradecimento. Muito obrigado, Pedro. Agora, eu perseverei. Let's go! Lembrando que é do canal Sandman, beleza? Let's go. Quer concorrer a um PlayStation 4 mais o God of War Ragnarok gastando apenas R$2 no mínimo? Só acessar o link na descrição, e aí você já está participando da campanha do PlayStation 4 com God of War Ragnarok, e o sorteio vai ser realizado pela Loteria Federal no dia 2 de setembro. Links aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que eu sei absolutamente... Eu não conheço o canal, acho que nós não conhecemos. Não conheço. A gente não conhece o canal e eu não sei quem ou o que é Drakengard, ok? Com certeza um dos consoles mais emblemáticos da história dos jogos. Muitos gêneros e padrões que a gente vê hoje em dia acabaram nascendo por lá, e após a exploração do 3D lá no PlayStation 1, no Sega Saturn e no Nintendo 64, os jogos começaram a entender o funcionamento ideal para os sistemas de câmeras analógicos e basicamente definiram como os jogos controlariam até hoje. Títulos como... Não, porque o jogo ele não é só o jogo. Tem câmeras, tem o ângulo onde vai ficar posicionado, se o jogo vai ser... Tem o design de som. Cara! Hoje em dia, mano, tu vai ver assim, o jogo tem 100 GB. 45 GB é de som. Eu falei, caraca, como assim isso tudo? Mano, qualquer coisa é um arquivinho. Arquivinho não, arquivão, né? Hoje em dia, de gigas. 24, Devil May Cry, até hoje são algumas das referências principais pra gente entender esse fenômeno histórico. Mas o PlayStation 2 com certeza não se resumiu a isso. Foi no PlayStation 2 que a polêmica dos jogos violentos, que já era comum desde o Mortal Kombat lá na época do Super Nintendo, acabou esquentando muito mais com a chegada de clássicos como o próprio GTA, que foi presença marcante nas televisões brasileiras por muitos anos, junto com o Counter-Strike e até a onda inicial ali dos MMO nos computadores, onde a gente teve muita força o Ragnarok Online, por exemplo. Mas um dos motivos que a mídia e partes mais conservadoras da sociedade da época bateram de frente com esses jogos era porque aos poucos a imagem mental que tínhamos de videogame estava mudando. Ao contrário dessa ideia de jogo como brinquedo, começávamos a ter jogos mais adultos, jogos com mais violência, aqui e ali outros jogos com algum tipo de mensagem. Um momento histórico disso é quando o advogado Jack Thompson, ao argumentar contra a violência nos jogos, usou de exemplo uma cena que implicava abuso sexual no clássico cult Killer 7, que ironicamente era um jogo cheio de mensagens e discussões políticas acima de um show de sangue e horror. É isso que definia a época, um conflito entre a ideia do jogo ser arte e poder retratar tanto quanto os cinemas, em contraste com a visão ultrapassada que jogos eram para crianças ou meras distrações. E que estragavam TVs. Um dos jogos mais corajosos e brutais, mesmo que não muito famoso com certeza, era o antecessor da franquia Nier, que talvez você conheça aí pelo Nier Automata e Nier Replicante, que ficaram mais famosos na mídia aí recentemente. Mas esse jogo se passava nesse multiverso da franquia, e o jogo que a gente vai contar a história hoje... Acho que era Nier Automata, era um N, preto e branco, alguma coisa assim, né? Esse nome é estranho. Drakengard, e mais um por dentro da história. O Homem de Areia comenta bem pra caramba. Esse barulho para do Yu-Gi-Oh! Não, eles estão usando coisinha de... aqueles toques do PlayStation 1 e PlayStation 2, sabe? Quando você tá alterando coisas no menu do PlayStation 2. Esses são esses toquezinhos, toque remixado. Eu acho que é isso. Drakengard se passa em um mundo onde há 4 selos protegendo o mundo de cair no caos. E a parte do mistério do jogo é justamente isso. O que acontece se todos esses selos forem quebrados? São esses o selo da água, o selo do deserto, o selo do oceano e o selo da deusa. Avatar! Enquanto esses 3 primeiros são selos físicos e estão localizados em lugares reais, o selo da deusa é um pouco mais complicado. Ele é colocado na deusa, que é uma pessoa escolhida para guardar esse selo,
E para manter intacto, a mulher não pode ter filhos e deve viver afastada, apenas com aqueles que devem proteger e manter a sua existência. Se prestar atenção, é muito parecido com a história recorrente dos Final Fantasy dos cristais, onde existem 4 cristais que sustentam o mundo e cada um geralmente é de um certo elemento. O Drakengard usa isso como base para sua sátira de horror, como se a gente estivesse jogando um Final Fantasy mal assombrado. Para definir isso, nosso protagonista é Caim. Caim é um príncipe que perdeu seu reino após um dragão matar toda a sua família. Entretanto, ao quase morrer no campo de batalha, ele encontra um dragão sem nome, também quase morrendo. Nesse momento, eles decidem fazer uma magia chamada de pacto, tornando a vida dos dois uma só, onde a partir de agora, se um morrer, o outro morre também. Entretanto, a magia cura o corpo deles, e Caim assim é forçado a trabalhar como um ser da espécie que matou seus pais. Gostei do temático. Ao ir até um castelo procurando por sua irmã para garantir a sua segurança e encontrando o prometido dela, um homem chamado Inuart, eles percebem algo. O Caim ficou mudo, pois essa magia de pacto sempre tem algum preço. Para se comunicar a partir de agora, o Caim usará o fato de que quando uma magia de pacto é estabelecida, seu parceiro consegue ler os seus pensamentos. E sim, no mundo de Drakengard, dragões falam e isso fica para o dragão comunicar o que ele sente daqui em diante. Entretanto, a sua irmã, Furiai, está bem, mas eles devem tomar cuidado. Furiai carrega o selo da deusa e isso torna ela alguém que deve ser protegido, pois se alguém quiser quebrar o selo, basta matar ela. E sim, sempre tem alguém querendo quebrar o selo e o Caim está no campo de batalha porque grande parte das nações se juntou a uma aliança chamada de Império. Eles acreditam que se os 4 selos forem quebrados, algo bom vai acontecer. Isso porque uma religião nova cresceu nesse império, que é o tal do culto dos Watchers. O objetivo deles é trazer os Watchers, ou em português, os vigilantes, para essa terra, assim trazendo seus deuses de volta para a terra. A líder dessa facção, por mais estranho que soe, é uma criança chamada de Maná. Mas ela é um pouco, vamos dizer que ela é um pouco estranha, porque ela parece um pouco aquelas crianças de filme de terror. Então, se opondo a eles, nós temos a União, que é uma aliança de países que deseja proteger os selos. Entretanto, a União está perdendo feio na guerra e esse, infelizmente, é o lado dos nossos protagonistas. A partir daí, o jogo se resume... Tá, então a argumentação dos caras lá do outro lado lá, que não é da União, é que eles acreditam que algo bom vai vir se quebrarem os 4 selos? Viagem desesperada feita por Caim para proteger sua irmã e os outros selos. A gente conhece várias pessoas como Verdelage, que é o hierarca da União, o elfo bondoso Leonard e a macabra Ariok. Apesar de Leonard ser encontrado tentando suicídio, ele se mostra um cara bem empático e gentil, que parece estar realmente preocupado com o mundo e as pessoas que sofrem por conta dessa guerra. Ariok, que é quando o jogo realmente começa a ficar muito estranho, ela é uma canibal que o Caim captura durante a exploração. Ela parece ter enlouquecido e Caim acaba decidindo proteger ela, até porque ela tem um pacto com elementais, que são criaturas de água e fogo. Se uma pessoa maluca como ela sair sem controle por aí, pode causar mais tragédia, sem contar que ela pode ser útil nos combates. Vale dizer também que o Leonard também tem uma companheira de pacto, que ao contrário dos seres elementais, tem uma personalidade peculiar, que é uma fada, que contrasta a sua gentil aparência com pura maldade. O preço do seu pacto foi a sua visão. Uma coisa que vai ficando evidente, quanto mais a história progride, é que não tem como parar o Império. O Caim fracassa em todos os selos físicos, apenas mantendo a sua irmã. E no meio da proteção do selo do deserto, até o Inuart acaba sendo capturado e durante essa captura algo estranho acontece. Desde que Furiai, a irmã de Caim, virou deusa, ela renegou o Inuart como prometida dele. O Inuart sente raiva e tristeza, mas especialmente ciúmes. A Furiai protegia o seu irmão e não ele. A Furiai falava de seu irmão e não dele. E uma voz estranha fala tudo isso na cabeça dele e algo inesperado acontece com o Inuart. Então, algo que seria chamado em outros materiais da franquia de a doença dos olhos vermelhos ataca o Inuart. O culto dos Watchers funciona da seguinte forma. Essa voz misteriosa aparece e tenta nas suas inseguranças e a partir da sua ganância, inveja e desejos, a te convencer a integrar o culto. Em troca, te dá mais força, agilidade e muito mais. Isso fica comprovado quando o Inuart volta e ataca Caim.
Capturando A Fúria. pessoa é facilmente manipulada, hein? Não é? Pelo amor de Deus, vai ver uma voz aqui. Ai, Lucas, inscreva-se em tal canal. Eu vou te dar um... Como assim, meu irmão? Ai, ele leva ela para a fortaleza do Império e Caim vai atrás, pois se a deusa for morta pelo Império, o destino do mundo não será certo. E para piorar, o Inuarte usa um dragão preto para fazer essa operação toda. Foi um dragão negro idêntico a esse que matou a família de Caim. Lembra que falei lá no começo que a família dele foi morta por um dragão? Pois é, fica assim explícito que é o mesmo dragão que o Caim odeia. Depois de uma árdua batalha para encontrar a deusa, não dá tempo, o Caim acaba encontrando ela morta. Vixe! Inuarte, liberto da magia dos Watchers, na hora que nota que sua amada morreu por conta dele, pega o corpo dela e foge cheio de culpa. Com o fim dos selos, começam a se espalhar artefatos mágicos em formato de bolas gigantes conhecidas como sementes da ressurreição. Esses objetos são misteriosos e ninguém sabe como funciona. Ela Apesar tá disso, eles são morta! aparentemente perigosos o suficiente para acabar com o planeta inteiro. Assim como a doença dos olhos vermelhos, ela parece estar relacionada aos deuses que chamam de Watchers, e Inuarte pensa em usar essas sementes para reviver sua prometida. Uma coisa legal para notar é que nesse ponto do jogo a confiança entre o dragão e o Caim está crescendo bastante. Tem até uma boss fight com um dragão ancião que basicamente tem os poderes de controlar o dragão dele em algum nível, mas o dragão de Caim vai contra isso por conta da confiança crescente que eles têm. O Caim também parece, aos poucos, ter superado seu trauma do dragão que matou seus pais, criando assim uma amizade recíproca. Enfim, vira uma corrida contra o tempo. Isso tá parecendo como treinar o seu dragão, porque o dragão é o vilão. Só que aí ele encontra o... Como é que é o nome do cara, o dragão? O Soluço? Isso! Aí acaba criando uma amizade Um com laço, ele. tipo que isso. na ideia era pra matar os dragões. Isso que acaba virando... Caim vai tentar parar o rito assustador que a líder do culto dos Watchers, a Maná, tá fazendo, ao mesmo tempo que terá que tentar, maluco feio, junto véio. com o líder da União, que a gente já falou, que é o Verdalis, criar um selo novo para impedir que as sementes continuem sendo espalhadas. O Caim então vai direto para onde está a sacerdotisa, na Catedral do Império, que é a Cathedral City, que conta com um aspecto estranho, onde prédios atuais são misturados com castelos medievais. Chegando lá, chegamos ao chefe final, derrotando uma versão demoníaca dela. Mas ela era tão fofinha! Nossa, a trilha é boa. Ah, parece aquela carta do Pegasus. Não vou lembrar. É uma carta que é tipo um boneco, mano. Que tem duas faces, só que aí no caso tem uma só, por causa da roupa. Eu esqueci o nome dessa carta. Pô, É uma carta de 1.200 de ataque e 2.000 de eu defesa. só lembro de um dragãozinho que o Pegasus usa. Eu esqueci o nome não. também. Após isso, Caim até pensa em matar a criança, mas Verdalis interrompe e eles decidem poupar a vida dela, apesar das atrocidades que ela causou. Por fim, fica um problema. Como é que eles vão criar um novo selo? E é aí que a solução se apresenta. O dragão de Caim, na verdade, é uma fêmea e se oferece para virar uma deusa. O problema é que o peso de ser uma deusa é bem pesado e, se transformando no último selo, o Caim e o dragão não poderão ter uma vida próxima novamente. E assim acaba o primeiro final de Drakengard, com o mundo salvo, o Império derrotado, mas o dragão e Caim praticamente terão que se separar. Antes de completar esse rito, o dragão diz o seu nome para Caim, que é Angelos. O que acontece nesses jogos, Drakengard, Nier, Drakengard 3, é que sempre tem uma linha de final diferente. E ela sempre está meio que relacionada. Tudo é conectado, mas são vários, como se fossem multiversos, que seguem ramificações diferentes. Então, agora a gente vai para a rota B, que tem o ponto de divisão justamente quando cai. Ah, não. Já não basta o Undertale, que tem 50 rotas lá, velho. São 50 finais diferentes? Não, tô falando de ação, porque tipo, tem rota genocida, tem rota pacifista, tem rota neutra, tem isso, tem aquilo. Aí aqui já tem outro final. Caim vai atrás do Inuarte pra derrotar a líder. Pra mim, o mais bucha aí, pra mim, é o Inuarte. Aí chega a vozinha. Ai, o pão nesse mercado aqui é mais barato. Aí ele vai, não compra
o quilo do pão a R$33 porque a voz falou, pô. Culto, o Inuarte consegue colocar Furiai dentro da semente da ressurreição. Lembra que ele estava tentando fazer isso? Daquelas bolas brancas que surgiram depois que o selo foi quebrado. Entretanto, ele não sabe o erro que ele cometeu. Depois de um combate contra o nosso protagonista, sim, ele consegue revivê-la, mas não do jeito que ele imaginou. Essa cena é provavelmente uma das cenas mais perturbadoras e esquisitas dentro dessa franquia. O final B se dá assim: o Caim terá que matar uma versão Lovecraftiana e bizarra da própria irmã. É um chefe muito difícil e mesmo quando você ganha, o final B mostra que todas as sementes que nasceram desse evento estranho começaram a replicar essa aberração que era a irmã de Caim. E assim se dá o começo do fim do mundo. Sim, esse final é implicado que ele resulta no fim da raça humana, mas se o final B foi pior que o A, será que o final C vai ser menos trágico? A gente vai ver agora. Para pegar o final C, o Caim precisa derrotar o Inuarte nessa luta que ele teve antes do final B. E para isso acontecer na história, tem uns requisitos específicos de gameplay. Entretanto, o que importa aqui é que o Caim impede o Inuarte chegar na semente e causar o final B. O problema é que atrasar com o Inuarte faz a garota chegar no altar e ficar mais tempo lá, o que ativa algo nos dragões. Do nada a gente vê uma cena perturbadora que implica que Maná foi devorada por um dragão. E aí, Angelos, o dragão, explica o que está acontecendo ali. Os dragões foram feitos pelos deuses para exterminar a humanidade. Com a quebra dos selos, do nada, algo ativou nos dragões e talvez pelo rito da menina, eles começaram o extermínio da humanidade. Assim, até agora, a nossa magia de pacto é desfeita e o Caim pode falar novamente. Por que ela é desfeita? Porque agora o nosso chefe final é o nosso próprio dragão, que agora não consegue segurar a necessidade natural de matar humanos. E assim o Caim vence a luta. O problema é que os dragões começaram a destruir tudo e sem esperança de vencer contra uma horda de dragões, o Caim vai pra fora lutar até morrer, enquanto o fim do mundo acontece mais uma vez. Dos finais que foram citados até aqui, o A até agora parece ser a ramificação menos pior. Ainda restam 2 finais e agora a Rota D é que é relativamente famosa por aí, muito por conta do absurdo que ela é. Para pegar esse final, você precisa fazer os capítulos secretos de cada personagem no seu grupo. Primeiro, iremos até o Leonard, onde o Caim massacra crianças soldados do Império. Essa cena age como um bom lembrete para nós que Caim, acima de tudo, é um homem que busca vingança, um homem que usa do campo de batalha como um meio de escapismo para lidar com o trauma da morte da sua família. Nessa missão, fica mais claro pra gente que o Caim é um psicopata. E pior ainda, a gente descobriu algo horroroso sobre o Leonard. Leonard fica bem defensivo quando o Caim mata crianças, mas é revelado que é porque ele gosta delas. Gosta até demais. O Leonard foi encontrado tentando suicídio porque ele não conseguiu salvar os seus familiares, porque antes da invasão ele tinha ido até a floresta para se matar pensando nos seus parentes mais novos. Não conseguindo proteger a sua família e tendo nojo da sua própria atração sexual doentia, o Leonard tenta ser bondoso por isso. Ele vê a sua viagem com Caim como um jeito de se redimir pela sua negligência e por seus desejos doentios. Logo em seguida nós temos da Arioque. Se já era ruim que ela era uma psicopata, vai piorar, porque eles encontram ela devorando crianças. Os elementais explicam inclusive que ela faz isso porque ela sofreu diversas torturas e abusos dos imperiais quando ela foi capturada, levando ela à loucura. Além disso, seu pacto com elementais que salvou ela da sua captura tomou algo dela que ela julgava muito importante, que era o seu útero, impedindo ela de engravidar. Por isso, ela preenche sua barriga com carne humana, simulando uma espécie de gravidez, suprindo assim a sua cicatriz emocional. Assim, os capítulos extras são feitos, exceto o capítulo extra que conhecemos um personagem que aparece até na abertura do jogo, mas não apareceu no jogo até agora, que é Cere. Cere é uma criança e, diferente de todo mundo que a gente encontrou nesse mundo, ela não tem nenhuma esquisitice. Simplesmente está buscando sua irmã e sua missão extra é até engraçada, trazendo ali um alívio cômico. É bem-vindo a esse jogo tão desconfortável em alguns momentos. E a Cere faz um pacto com um golem e em troca acabou perdendo seu tempo, ou seja, ela nunca envelhece e é amaldiçoada a sempre ser uma criança. Então, nesse final dele,
A gente vai atrás da Pra quem assistiu Entrevista com o Vampiro, vai sacar, ó. líder do Império, que é a Maná, lá na Fortaleza do Império, bem antes de começar o fim do mundo. Dessa vez a gente tem que chegar bem cedo à Fortaleza, achando a irmã de Caim antes dela morrer. A gente descobre que Furiae não foi morta, na verdade ela se matou. Ela se matou por quê? Porque ela se sentia culpada. E a gente nota isso depois do discurso de Maná ironizando o tal amor proibido. Se a versão em inglês pode deixar meio confuso, porque pode ter uma ambiguidade, pode ficar nas entrelinhas, a versão japonesa é muito clara. A Furiae sentia amor pelo próprio irmão. E a paranoia de Inuarte não era simplesmente ciúmes. Então, quando Caim nota o que a Maná falou e demonstra nojo pelo sentimento de sua irmã, isso gera nela o desejo de cometer suicídio, e é isso que ela faz. Nisso, o Caim entra em fúria e vai atrás de Maná. Viram a perseguição até acabar com algumas revelações. Maná é a irmã de Seri, e ela só foi parar aí porque sua mãe odiava ela. Ela foi abandonada e deixada para morrer, e Seri ouviu uma voz estranha, assustadora, mas reconfortante, que supriu a sua necessidade de amor materno. Eram as vozes dos Watchers. Enquanto isso, Seri buscava ela, com remorso de não ter conseguido proteger ela das insanidades de sua própria mãe. E curiosamente, isso era até um costume relativamente comum na Idade Medieval, que foi de onde até saiu a história de João e Maria, jovens abandonados na floresta por conta das condições e convenções sociais da época. E após essa revelação, o Golem de Seri acidentalmente mata Maná. A morte de Maná trai a ira dos Watchers, e com todos os selos quebrados e a deusa morta, os Watchers descem, e talvez a cena mais estranha da geração inteira do PlayStation 2 acontece aqui. Sim, bebês gigantes e um humano gigante. Esses seres, com asas estranhas de anjo, parecido com estátuas, começaram o extermínio do planeta. Entretanto, a esse ponto é difícil simpatizar com o grupo de Caim, ou até com ele mesmo, já que ele é um psicopata, um assassino de crianças totalmente lunático. Arioque morre. Meu amigo, se a criança é uma soldada, um soldado com uma arma ali que pode te matar, não tem o que fazer não, irmão. Não tem o que fazer. Crianças podem processar ele. Ele não gosta de crianças. Não! Morre de modo irônico, devorada por bebês gigantes, morrendo feliz, mas em loucura, sendo canibalizada por aquilo que ela amava devorar. E aí temos a cena desconfortável em que Seri abraça... Meu Deus! Isso tá mais bizarro que Shingeki no Kyojin, mano. Abraça Leonard por ter medo de bebês. E ele faz essa cara que parece esconder desejos sexuais, mas decide ignorar eles e se sacrificar para salvar Seri e Caim. Mais um bebezinho! Mano... Seri tem uma ideia, entretanto precisa que Caim e o dragão levem Seri para o líder dos Watchers. Uma estátua com formato adulto feminino que, ao contrário das outras, que parecem bebês. Inclusive, essa Watcher é popularmente chamada de Queen Beast. O Caim então leva a Seri para lá e morrem os dois em seguida. Mas pelo menos a Seri vai aplicar a sua ideia. Lembra que eu falei que ela não envelhece por causa do pacto que congelou o tempo do corpo dela? E a sua ideia era usar o tempo paralisado nele e do seu pacto para expandir a área do seu tempo paralisado. Ela basicamente cria uma zona imensa onde o tempo está todo parado e essa zona se expande e todos que são pegos por ela acabam ficando parados no tempo, congelados. E a sua magia acaba basicamente matando todo o continente de Drakengard, mas salvando o mundo. Suas últimas palavras antes de morrer eram pedindo perdão por sua irmã por tudo que ocorreu na sua família. Então, esses são os 4 finais principais de Drakengard. Se esse final foi bizarro ao extremo, até incômodo em certas partes, eu tenho que falar uma coisa, ainda tem mais um final. E para pegar ele, você precisa pegar todas as armas, e sendo bem honesto, é um inferno fazer isso. Muitas vezes o jogo parece que pede para você pegar coisas estúpidas e propositalmente chatas para você, tipo ficar esperando em um estágio por 20 minutos. Você precisa aumentar a dificuldade, dependendo da dificuldade escolhida, porque certas armas só são desbloqueáveis em outros níveis de dificuldade. E quando você pega todas, e pode acreditar, como eu falei, é um inferno de fazer isso, você desbloqueia o último final do jogo, que é o final E.
Nesse final, Caim e Angelus tentam atacar diretamente a Queen Beast, usando uma magia para mandar ela de volta para o lugar de onde ela veio e assim matar ela lá. Entretanto, tem um problema. O Caim e o Angelus são arrastados para o mundo atual. Mano! Ou seja, esse bicho veio do nosso mundo. E aí eles caem em Tóquio, a gente começa a luta final em uma espécie de jogo rítmico. Essa luta é conhecida por ser uma das mais difíceis da história dos jogos e apesar de parecer simples, como se fosse só reagir aos anéis, muita gente usa truques ou estratégias específicas para passar. A maioria das pessoas leva uma semana ou mais para vencer esse chefe e a jogabilidade não tem nada a ver com o resto. Meu amigo, sabe o que é difícil mesmo? Os irmãos! Aquele gordo, aquele magro no Dark Souls. Quero... Mano, aquilo lá, mano, eu fiquei 3 dias. 3 dias pra passar. O jogo. Depois dessa luta dificílima, a gente consegue derrotar a Queen Beast. E a gente recebe o final verdadeiro. Enquanto o Caim e o Angelus comemoram no ar o fato de derrotarem a Queen Beast, jatos humanos explodem os dois, utilizando de mísseis, fazendo os nossos 2 protagonistas morrerem. O jogo acaba com o Angelus empalado na famosa torre de Tóquio por conta da queda. E a gente conclui que não tem, de fato, um final bom. No ar, pelo menos, a maioria dos personagens sai vivo e a única tragédia é o fato que Caim e Angelus não vão se encontrar. De resto, é só desgraça, não tem um final Esse aqui tá... O dos bebês foi bizarro. que se salve. Mesmo assim, Drakengard é um jogo bizarro, afinal, nenhum dos personagens são bons. E na real, às vezes se você parar pra pensar, nossos personagens são tão ruins ou talvez até piores que os antagonistas. Isso é porque o Yoko Taro projetou o jogo para pensar na natureza dos jogos Musou, onde você mata centenas de pessoas em uma simples missão. Matar centenas de pessoas está longe de ser algo natural, é repugnante. Um protagonista para um jogo assim tem que ser alguém doente e todos que participariam disso tem que ter algum desvio de caráter. Não é só isso. Você notou que quanto mais a gente joga, mais a história piora? Quanto mais finais a gente pega, mais as coisas vão desandando. É mais bizarro. Quanto mais a gente joga, mais a gente mata. E quanto mais a gente mata, mais os finais vão ficando bizarros, estranhos e trágicos. Então, a maior revelação de Drakengard é que para um mundo tão horroroso existir, os deuses ou os Watchers, os vigilantes que criaram esse mundo, também são horríveis. Por isso que esses seres são horríveis. No fim do dia são estátuas humanas, são representações dos humanos. Nós temos os desejos por jogos assim, por séries assim, e quando você pensa nisso, faz sentido no final a terra de origem dos Watchers, que é onde a gente foi teletransportado ali com a Queen Beast, é Tóquio, que é justamente onde o jogo foi feito. E mais ironicamente ainda, mesmo o mundo de fantasia de Drakengard não é nada comparado à capacidade humana de matar. Caim e Angelus são mortos por um míssil humano, soltado por um avião. E aí você pensa, faz sentido a capital do Império ter prédios atuais, tanto na lore, por talvez alguma anomalia que nem a Queen Beast, quanto em termos de significado. Não é a história tão distante da nossa realidade em essência. Esse paralelo fica claro se você pegar o mapa de Drakengard, ele é de fato nosso planeta, só que de ponta cabeça, com a história se passando em uma versão alternativa e mágica da Europa medieval. Drakengard é, no fim das contas, uma história sobre humanos. Apesar da linguagem abstrata, o Drakengard faz um exercício interessante de pensamento. Mano, é aquele fantasma lá, aquele herói do Ben 10. Drakengard faz um exercício interessante de pensamento e em relação ao jeito que o humano aprecia a violência na mídia, ou até violência como um todo. Talvez o jeito que ele comunica isso, cheio de mistérios, é a parte da graça. Um jogo relativamente interpretativo, apesar de ser confirmado totalmente que o jogo fala justamente sobre essa questão de violência. Um jogo cheio de problemas, uma jogabilidade truncada, uma apresentação confusa da história. Eu acho que até explicando aqui, talvez muita gente vai terminar esse vídeo sem entender essa história. Mas também é um jogo que mostra o potencial criativo do Yoko Taro, que ele tinha desde cedo, e mostraria mais maturidade aí na franquia Nier. É um jogo interessante por si só, vale muito a pena para os jogadores que são mais pacientes. Aliás, o final é o ponto de partida para o Nier. Tem paciência não. O motivo que a tecnologia se misturou com a magia é justamente por conta dessa batalha entre o Caim, o Angelus e a Queen Beast em Tóquio. Com a presença desses seres mágicos, o mundo humano mudou totalmente de rumo, eventualmente causando os eventos do Nier Replicant e mais pra frente ainda, o Nier Automata.
O Drakengard usa toda a sua brutalidade para focar na sua mensagem e é um jogo bem artístico, desviando muito da função tradicional de jogos como distração. Na verdade, por conta dos seus problemas, ele talvez possa ser considerado uma péssima distração, mas com certeza é um jogo marcante, igual a um filme artístico, daqueles que você passa anos pensando. Então, eu queria saber de vocês qual que é a interpretação de vocês dessa história aqui. Pode mandar nos comentários. Antes de encerrar, eu queria agradecer muito ao Frost do canal Lixeira do Frost, que foi quem fez o roteiro para esse vídeo. O roteiro ficou excepcional. Ele manja muito mais de Drakengard do que eu. E como eu sempre falei aqui, o meu objetivo com o canal é fazer com que esse canal aqui tenha o maior acervo de história de jogos. Então eu não conheço todas as histórias de jogos e por isso eu tenho trabalhado recentemente com algumas pessoas que têm ajudado bastante. Eu já trabalhei com o Renato lá do Segredo dos Games, que já fez o roteiro para mim. Já trabalhei com o Rudá, que é quem tem auxiliado bastante agora recentemente. E agora estou trabalhando com o Frost, que já tinha participado ali no roteiro do Drakengard 3. Eu quis fazer isso para poder estabelecer ali uma base para poder falar para vocês quando eu for falar do Replicant e do Autômata. Então precisava desse contexto aqui do pessoal que entende mais do que eu desses jogos. E agradecer também ao Guilherme, que é quem tem dado uma ajuda absurda aqui no canal, é o responsável pelas edições. Praticamente eu não edito mais nada aqui, tudo tem sido ele. E esse aqui com certeza foi um dos vídeos aqui que mais deu trabalho, tenho certeza. E eu vou ficando por aqui, deixo o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo todo. Espero ter ficado clara essa história. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, valeu e fui! Cara, em resumo, o Bucha lá que ficou ouvindo a vozinha lá acabou com a história toda, ficou cheio de ciúminho e acabou com tudo. Mano, é só o cara fazer o negócio pra ficar final A e acabou. Final A e acabou. O resto é bizarro. O resto é maluquice, tá doido. Os bebês não dá. E não é meu estilo de jogo, mano. Não é meu estilo de jogo. Gosto de RPG, mas pô, assim não, velho. Sei lá, me pareceu meio que... mas sei lá, a mensagem do jogo era essa, de repente. E o jogo é de 2000 e pouquinho, parece que são 2, pô, então... Verdade. Comenta aí se você já jogou, se você gostou do jogo, o que você entendeu dessa história. Valeu! E Pedro, espero que vocês tenham gostado aí da nossa reação. Falou, mano? Tamo junto, até a próxima! Tchau! E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, o Mais Um Canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get it.